Pessoal, boa noite. Esse é o trabalho da disciplina Seminários Integralizadores. Nesse trabalho, nós vamos tratar do tema Aspectos da reutilização na orientação a objetos. Uso de componentes framework. Para que vocês entendam, nós não poderíamos falar da orientação a objetos sem antes falar da programação procedural e da programação por eventos. Para que vocês entendam, a gente vai fazer uma parte rapidinho. Na programação procedural, o computador vai interpretando linha por linha, sequencialmente. Linha 1, linha 2, linha 3, avançando sequencialmente. Essa é a programação procedural. Na programação por eventos, o fluxo do programa é determinado por eventos fora do programa. Ou seja, o programa avança até determinada linha e lá é solicitado um pulo, um avanço ou voltar. É dessa forma que funciona. Então, o que a gente queria deixar claro até aqui é estabelecer um contraponto entre esses dois tipos de paradigmas. Na verdade, nós temos a programação procedural e por eventos que segue de forma linear. Foi isso que a gente tentou demonstrar aqui. Há uma linearidade, né? Apesar de, na programação procedural, essa linearidade ser respeitada na íntegra. E na programação por eventos, existirem alguns pulos, né? Mas existe uma sequência do programa. Já na programação orientada a objetos, esse paradigma é revisto. E é o que nós vamos falar agora. A programação orientada a objetos teve sua origem nos anos 60, no Centro Norueguês de Computação. Naquela época, eles utilizavam uma linguagem chamada Simula 67. E essa linguagem introduziu os conceitos de classe e herança, que a gente vai ver mais adiante, mais detidamente. Esse conceito foi introduzido pela linguagem Simula 67. Porém, esse conceito foi muito mais bem desenvolvido no laboratório da Xerox, em Palo Alto, na Califórnia. E lá, nesse laboratório, Alan Kurtzkey, que era um biólogo e tal, ele desenvolveu ainda mais esse conceito, né, de classe e herança. Portanto, é acreditado a ele o termo programação orientada a objetos. Foi aí que tudo começou. Os conhecimentos em biologia e matemática, Alan Kay formulou sua teoria que ficou conhecida como analogia algébrico-biológica. Essa analogia algébrico-biológica foi um postulado que Alan Kay lançou, que dizia o seguinte: o computador ideal deveria funcionar como um organismo vivo, isto é, cada célula comportar-se-ia relacionando-se com outras células a fim de alcançar um objetivo, entretanto funcionando de forma autônoma. Com esse postulado, o que ele fez foi exatamente criar o cerne da programação orientada a objetos. Porque essa programação, ela diferente da procedural, ela funciona em módulos quase que independentes. Ou seja, o programa não segue aquela linha contínua. O programa é dividido em várias partes. Cada parte dentro do programa tem sua função. Foi mais ou menos isso que ele pensou naquela época, nos primórdios da programação orientada a objetos. Atualmente, a programação orientada a objetos se baseia em 4 pilares básicos, que são abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento. A gente vai falar um pouquinho de cada um, mas antes eu gostaria de dizer, que hoje as principais linguagens de programação
já implementaram a programação orientada a objeto. Apesar de serem linguagens que nativamente são procedurais, como PHP e COBOL, hoje essas linguagens já incorporaram a programação orientada a objetos. Então hoje nós já temos algumas versões dessas linguagens também orientadas a objeto. E tem aquelas linguagens que nativamente já nasceram como linguagens de programação orientadas a objetos, que são o Java e o C#, por exemplo. Mas vamos falar de abstração. Podemos dizer que a abstração é tudo que existe, né? Uma casa é uma abstração, né? A gente pode ter uma abstração de uma casa, de um carro, de uma pessoa. Essa abstração chamamos de classe. Ou seja, existe a classe casa, né? Que é quando eu imagino uma casa, como seria essa casa. Para que ficar mais claro isso, vamos imaginar a planta de uma casa, né? É a ideia da casa, não é a casa, mas é a ideia da casa. Seria a classe. Quais seriam as características dessa classe planta? Isso nós estamos falando de abstração. A característica dessa classe planta seria a quantidade de quartos, né? É o tamanho desses quartos. Isso é a abstração. Quando eu pegar essa planta e construir de fato essa casa, aí eu passo a ter o objeto casa. Ficou claro aqui, né? De uma abstração, que seria a planta, eu vou chegar na casa. E aí nessa casa que eu terei as características dessa casa, que são tamanho, e uma série de outras características. Isso em programação orientada a objeto, essas características são conhecidas como atributos, né? Vamos dar um exemplo mais claro ainda. A classe pessoa, né? Quais seriam as características dessa pessoa? Altura, cor dos olhos, tipo de cabelo. Então, quais os atributos dessa pessoa, né? São essas características. E o que essa pessoa faz? Quais seriam as ações dessa pessoa? Correr, andar, parar, pular. Isso em programação orientada a objetos a gente chama de métodos. Então toda vez que eu tenho uma abstração, a ideia principal, eu tenho a classe. Toda vez que eu instancio essa classe, eu tenho objeto. Tá certo? Então, casa é a instância da classe planta. Correto? Vamos a um outro exemplo. Eu tenho a classe automóvel. Quais são as características desse automóvel? Cor, tipo, etc. São essas as características. Quais são as ações desse automóvel? O que a gente pode fazer? Ligar, desligar, andar, parar. Então, da classe automóvel, os atributos são cor, tipo e as ações, né, os métodos desse automóvel é ligar, desligar, andar e parar. Um outro exemplo. Num programa orientado a objetos, eu crio uma classe chamada cadastro de clientes. É uma classe chamada cadastro de clientes. Quais são as características desse cadastro?
As características são nome, endereço, e-mail. Então esses são os atributos dessa classe: nome, endereço e e-mail. Quais são as ações desse cadastro clientes? As ações desse cadastro são cadastrar, deletar, enviar e-mail. Essas são as ações básicas. Um outro pilar no qual se baseia a programação orientada a objetos é o encapsulamento. Encapsulamento a gente entende assim, a grosso modo, por esconder alguma coisa. Quando você não quer mostrar alguma coisa, ele vai ficar encapsulado, ou seja, ele vai ficar encoberto por alguma outra coisa. Então vamos pensar aqui num exemplo prático. Num banco, existe a classe conta. Existe uma classe chamada conta. Quais são os atributos dessa classe? Saldo, número da conta, número da agência, que através de que a gente vai identificar essa conta. E quais seriam os métodos nessa conta? Depositar, sacar, ver saldo, transferência. Ou seja, de todos os métodos, o que vai fazer aumentar o saldo? Depositar ou transferência. Eu não posso, por exemplo, ir lá e alterar o saldo, apagar um valor e colocar outro. Então isso quer dizer que o atributo saldo está encapsulado, ele está lá escondido, eu não posso ter acesso a ele. Para eu ter acesso a um saldo, eu tenho que me utilizar de métodos do tipo depositar, sacar ou uma transferência, que eu vou conseguir aumentar ou diminuir esse saldo. Um outro pilar, da programação orientada é o polimorfismo, que numa tradução livre a gente pode dizer que significa muitas formas. Dentro da programação orientada a objetos, essas muitas formas a gente entende que são as subclasses. Por exemplo, quando eu crio uma classe genérica chamada carro, automaticamente eu estou criando várias subclasses que seriam os tipos de carros possíveis: Fusca, Ferrari, Opala, Uno, Chevy, Gol. Então essas seriam as subclasses. É o polimorfismo. Na medida que eu crio uma classe, várias subclasses são criadas. E por último, e não menos importante, é o último pilar o último pilar da programação orientada a objetos, é a herança. Que a gente entende por herança? Herança é o conceito que permite que classes compartilhem atributos e métodos através de heranças. Ou seja, eu tenho uma classe chamada pessoa, Essa classe chamada pessoa tem seus atributos: nome, endereço, telefone. Esses são os atributos da classe pessoa. Só que daí eu crio duas subclasses. Essas duas subclasses são chamadas de aluno e professor. Ou seja, uma classe gerou duas subclasses chamadas aluno e professor. Esses atributos nome, endereço, telefone são da classe pessoa, mas automaticamente as subclasses aluno e professor passam a receber também esses atributos. Eles passam a ter também o atributo nome, o atributo endereço e o atributo telefone. Isso é herança,
eles acabam recebendo